E aí a gente vem para a parte dos resultados, né? É um questionário bastante grande, extenso. E aí você estava falando dos respondentes, né? São 200, aproximadamente 200 funcionários, mas a taxa de resposta foi bem baixa, né? 30 respondentes só. Aí eu fiquei pensando, por que será que foi essa taxa baixa de resposta? Então, talvez, tem diversas razões para isso, né? Talvez as pessoas, os respondentes não entenderam as questões, porque a gente vê aqui pelos quadros que você coloca que tem questões bastante complexas, né? Para vários níveis de conhecimento, então talvez essa seja uma das razões. Porque é difícil mesmo a gente ter uma taxa grande de resposta nas pesquisas de um modo geral, mas eu acredito que principalmente por talvez não entender certos indicadores que tem aqui. E talvez vocês poderiam ter filtrado esses indicadores, não colocar todos, né? Talvez tivesse uma taxa de resposta maior. Mas aqui dos resultados de vocês, o que eu acho principal assim, para destacar, o professor Adriano com certeza, né, deve ter outra opinião também e vai falar de outras coisas, mas é a falta daquele link entre teoria e resultado, cruzar a teoria com o resultado, porque muitos é, dos apontamentos aqui de referências que vocês colocam aqui nos resultados, elas não constam lá no referencial teórico de vocês. Então, assim, o referencial teórico, para que ele serve? Ele serve para embasar a sua pesquisa. Uma vez que o que você colocou lá, você não faz esse contraponto aqui com os resultados, o teu referencial ele não está sendo utilizado, ele não está servindo para embasar a tua pesquisa. Uma vez que você precisa de outros autores, outras referências que não constam lá no seu referencial teórico, significa dizer que o seu referencial teórico ele não é suficiente para fundamentar o teu trabalho. Então, você precisa desses autores que estão aqui para fundamentar sua pesquisa, mas esses autores deveriam estar compondo o seu referencial teórico. Então, se você os utiliza para fundamentar os resultados, como você fala do Neto, Silva e Luiz e de outros aqui que eu estava olhando, Ferreira, por exemplo, o trecho de Ferreira que você coloca no referencial, ele é bem pequenininho e ele não extrapola para fundamentar essa parte aqui que fala com relação à satisfação dos usuários externos, lá na página 16. Entende? Então, você tem que colocar lá o suficiente de literatura que vá fundamentar o teu trabalho. O outro caso é de Carvalho. Nas tuas referências, lá na lista de referências, tem dois Carvalho, Carvalho 2012 e Carvalho 2020. Mas nos teus resultados, você embasa com Carvalho 2020, falando da questão da educação, do EAD. Só que Carvalho 2020 não está lá no teu referencial teórico, está Carvalho 2012, que fala num parágrafozinho sobre competitividade, mas você não trata nos teus resultados, aqui na tua pesquisa, efetivamente sobre competitividade. Então, troca, substitui. O referencial teórico, você pode refazer ele, de modo que ele atenda à fundamentação do teu trabalho. Então, isso pode ser substituído. Autores que você não está utilizando, tira e coloca autores que você realmente vai utilizar. E para finalizar, nas considerações finais, eu senti falta aqui daquela parte, né, que a gente sempre coloca, é, limitações do trabalho, né, é, sugestão para estudos futuros, né, e tem uma coisa que deixa eu só ver aqui, tá, aí você finaliza dizendo que o conjunto do sistema de saúde necessita ser capacitado, mas, afinal, não era sobre isso que se tratava o trabalho, é qual a percepção dos servidores sobre os serviços prestados. Então, poderia finalizar falando qual é a percepção deles, se está bom, se está ruim, dá eu sei que você fala em alguns momentos lá para cima, mas fecha com isso, e não com um outro tema que vai abrir para uma outra coisa que não foi vista no trabalho, entende? Então, fecha com essa parte, qual é a opinião dos servidores mesmo, qual é a percepção que eles têm disso tudo. Talvez ficasse melhor para você fechar aqui o último parágrafo das tuas considerações finais. Por fim, nas referências bibliográficas tem que fazer uma correção também, né? Revisar ela todinha, porque tem autores que têm aqui, mas não estão no referencial teórico e vice-versa, tá bom? Era isso
que eu tinha a contribuir. Perdão se eu demorei. Então era isso. Obrigada, professor. Bora lá. Ellen, eu anotei aqui algumas coisas. A Cris falou a grande maioria, tá ok? Então eu vou bater contigo só numa parte de fundamentação teórica. Como tu está falando de Sistema Único de Saúde, não é? Eu anotei aqui no teu trabalho, e aí vou te mandar as referências, tu tem que pegar primeiro arcabouço teórico que fale sobre a própria sobre o próprio Sistema Único de Saúde, entendeu? Então, era ideal tu dar uma olhada na legislação, do artigo 196 ao artigo 200 da Constituição, a Lei 8080, a Lei 8142, entendeu? Algumas resoluções que falam e que estruturam totalmente o Sistema Único de Saúde. Então, esse é um primeiro ponto. Porque como tu fala de Sistema Único de Saúde, não é? Ele é regido todo por leis. Então, senti falta de citar um pouco esse arcabouço, né? E a segunda dica que eu vou te dar é utilizar alguns artigos do ENAP, né? Porque como a gente está falando de administração pública, a Cris até falou um ponto que tu citou que eu acho que é o hospital, o posto onde você fez a pesquisa, ele não prestava o serviço, ou melhor, ele não dava condições, não é? Existe uma teoria, a teoria do estado mínimo, que é o Estado ele deveria prestar um serviço em um determinado nível, mas em virtude de falta de recursos, falta de infraestrutura e uma série de outros problemas, não é? A gente tem a teoria do Estado mínimo, então é prestar o mínimo de serviço possível. E aí tem alguns artigos do ENAP que falam sobre administração pública, falam sobre a questão do usuário, fala desse novo modelo que vem lá do Bresser Pereira, no governo do Fernando Henrique Cardoso, em 95, não é? Que é ali o modelo gerencialista dentro da administração pública. Então, eu acho que se tu pegasse alguns artigos do ENAP falando sobre a administração pública, essa nova versão dela, que ela é descentralizada, a contratualização, o foco na qualidade na prestação do serviço, e fizesse também um paralelo com a legislação que cria o Sistema Único de Saúde, entendeu? Que agora ele é universal, atende a todo mundo, seria uma forma de tu fundamentar melhor o teu trabalho, tá ok? Então, essa seria a contribuição, porque eu senti falta disso na tua fundamentação. Fala de Sistema Único de Saúde, mas tu não cita quando foi criado, como foi criado, qual era o modelo anterior, entendeu? Então, não fez esse paralelo. Não vou me prolongar muito, tá ok? Então, a minha contribuição é essa. Eu vou te passar aqui alguns artigos e algumas leis que eu acho que são interessantes para te dar uma olhada e inserir no trabalho, tá bom? Cristão, é isso. No mais, achei o trabalho bem interessante, ainda mais num período de Covid, né? Falando sobre o Sistema Único de Saúde, porque embora ele seja universal, atenda a todo mundo, né? Ele tem ainda alguns problemas práticos. Sim, professor. Obrigado pelas suas considerações. Como tem muitas pessoas participando e pedir para sair vai realmente criar um tumulto na saída, vamos conversar pelo WhatsApp, então. Tá, professora Cristiane? Ellen, aguarde um minutinho, por favor, que nós vamos conversar Sim, aqui professor, sem pelo problema. WhatsApp e retornamos. Ellen, está ouvindo bem? Estou sim, Está professor. ouvindo bem? Sim? Querida, Sim. então, deixa eu explicar para você. Nós vamos, os professores vão enviar para você sugestões, tá? Nós vamos atender sugestões dos professores, para o seu trabalho ficar bem melhor. Agora também, depois de passar desse estresse todo, a gente consegue ver, tá? E atender outros olhares no seu trabalho. Parabéns. Vocês foram aprovadas com nota 8,5. Agora, deixa eu explicar uma, tá? Vocês foram aprovados com nota 8,5. Agora, para essa nota ser lançada, é preciso que vocês, deixa passar essa semana, na próxima semana, a gente conversa sobre as alterações para começar a fazer, tá? Após o trabalho ser enviado, então, que você vai ter um prazo para fazer isso com calma, então, que será lançada a nota. Mas parabéns a você, parabéns a Maria, tá? E agora pode
descansar. Obrigada, Quer falar alguma professor. coisa, Ellen? Obrigada, banca também. Eu só queria falar mesmo, falar que acho que todos sabem que o que atrapalhou nosso trabalho foi realmente a pandemia. Nosso trabalho, nós não iríamos trabalhar nesse tema, né, professor? Nós trocamos muito em cima da hora, então foi muito complicado realmente para escrever esse artigo assim do nada, sabe? Com um tema diferente, ou isso e aquilo. Mas do mais eu agradeço. Obrigada a todos aí. Exato, elas tiveram muito problema, problema na cidade, não conseguiram, mas aceitaram o desafio de partir em 15 dias do zero para escrever esse artigo. Né? Parabéns a elas, então.